queria apresentar um grande amigo, né, pessoa que me apresentou a meditação, especialista no tema, é um biólogo de formação, de muita formação, e hoje trabalha com meditação e respiração, tanto atendendo pessoas, quanto principalmente formando terapeutas, formando pessoas que vão se especializar nesse tema e vão trabalhar isso com outras pessoas. E recentemente lançou um livro sobre meditação, né, um livro que trata de uma forma muito, muito prática, muito objetiva, muito amigável. É sentar e ler o livro inteiro, você não levanta enquanto não acaba o livro, porque é um pouco essa experiência, que é uma coisa muito didática, muito gostosa de se ler. O livro se chama Guia Prático de Meditação. Bom, primeiro que é um prazer e uma honra ter te mostrado isso num determinado momento. É óbvio que o campo já estava totalmente pronto para isso, por isso você recebeu tão bem. E o Edson, acho que tem uma característica que me chama muita atenção, é que assim, tudo que ele fez na vida, ele fez muito bem e deu certo. Ou seja, ele foi gestor de banco, especialista em TI, tem uma empresa que dá consultoria em TI, é coach, deu certo em tudo isso e por uma vocação, por descobrir meditação, por se alinhar com isso, por ver como isso funcionava nele e nas outras pessoas, resolveu ir nessa direção. E a ideia, Calice, a gente vai ter um papo realmente sobre essa questão, justamente desse tema, né, que você conhece tanto, que é a meditação, da respiração, né, eu tenho sido procurado por pessoas, clientes, né, eu tenho atendido os clientes, seja em todas as áreas, né, em carreira, né, empreendedores, né, em gestão de finanças, as áreas que eu acabo trabalhando, as pessoas eu noto que elas têm começado a perceber, muitas delas, a necessidade de olhar para si, né, de perceber. A gente vive um mundo que o nosso olhar é muito para fora, tudo é para fora, né? A gente tem que se colocar para fora. Então, de repente, quando as pessoas, inclusive a gente, em períodos como o que a gente está vivendo aqui, de isolamento social, né, de quarentena, seja o que for, quando as pessoas começam a se ver sozinhas, tendo que a oportunidade, né, que seria uma graça, uma bênção, de olhar para si, às vezes causa um grande espanto, né? Então, um pouco da meditação é isso. Como é que a gente desmistifica um pouco isso, né? As pessoas têm uma ideia sobre meditação que nem sempre é o que é, né, a meditação. Quase nunca. Quase nunca, né? As pessoas fantasiam muito, né? Acham que vão chegar a algum lugar, acham que a meditação vai fazê-las transcender, elas vão ficar calminhas por causa da meditação, né? Que o mundo vai mudar. E a gente, assim, é difícil falar, olha, não é nada disso. Como tem sido a tua experiência em lidar com isso com as pessoas, assim, e desmistificar isso, assim? Olha, o que eu noto quando eu dou uma palestra, um curso, é o que as pessoas mais experimentam, na verdade, antes de qualquer outra coisa, é um imenso alívio. Porque a meditação é colocada de uma maneira tão difícil, tão chata, tão compulsória, tão desagradável, né, que fica como aquela coisa insuportável, mas que eu tenho que fazer, senão eu não vou ficar bem. Mas eu não faço, porque é chata, porque eu não gosto. Então, a ideia geral que se tem sobre meditação, apesar de todo mundo dizer que é uma coisa muito boa, que é ótima, que precisa fazer, a ideia geral é que é uma coisa chata, difícil, complicada, né? Então, quanto mais a gente puder desmistificar, mais importante. Eu costumo fazer isso com exemplos muito simples, com histórias, com experiências pessoais, e sempre de uma maneira muito simples e acessível. E olhando exatamente quem está na minha frente, porque isso me permite selecionar uma linguagem específica. Então, com algumas pessoas eu sou mais técnico, com outras eu sou mais poético, talvez, com outras... Não importa o jeito que a gente faça, a gente tem um objetivo, e esse objetivo é como eu faço para essa pessoa se dar conta do que é meditação e poder começar a experimentar. Aí, claro, uma vez que ela tem a experiência, ela pode decidir se ela vai tocar isso adiante ou não, mas pelo menos ela já tem um panorama claro do que é e não está escolhendo simplesmente na base do lugar comum. Existe uma mística, né, assim, uma aura em relação à meditação, né? Primeiro que a meditação é difícil, uma das coisas que eu mais converso com as pessoas quando trazem esse tema, e geralmente um dos argumentos que as pessoas dizem que é difícil meditar é que eu não consigo esvaziar a mente.
né? Ah, é uma grande besteira, né? Assim, é muito interessante quando você fala para a pessoa, escuta, mas ninguém consegue, né? Exato. A minha mestre de meditação, né, no templo budista, fala, né, que é muito interessante. Se numa sala de meditação alguém ali esvazia a mente, a gente tem que chamar o SAMU, né? Porque a pessoa morreu, né? A única forma que a gente esvazia a mente é em morte cerebral, né? Assim, você não tem como. Nem assim a gente tem certeza se realmente exatamente. Deduz que nessa condição não se pensa. Então, assim, esvaziar a mente é uma coisa impossível. A questão da meditação é o que eu faço com a minha mente, o que eu faço com o pensar, né? O que eu agarro, ou melhor, na meditação, o que eu não agarro, né? Eu acho que você tem uma coisa que eu gosto muito, falar da meditação, quando vem um pensamento, você dá de ombros, né? Assim, eu lembro que você fala sempre muito essa questão, né? Assim, eu comento isso com as pessoas, eu falo, primeiro isso, vamos desmistificar o tema, e olhar o seguinte, não há como não pensar. O ponto é o seguinte, é o que eu faço com o que eu penso. Eu posso agarrar, né? Ou posso odiar, não quero nem ver, ou tenho muito carinho, esse pensamento é tão gostosinho, então, não sei o que, deixa eu agarrá-lo. Não, nenhuma coisa neutra, deixa aí. Né? E essa história, como você brinca sempre, tipo, tá bom. Você vê que eu acho que um ponto, assim, falando sistemicamente, acho que a grande dificuldade dessa, realmente, da implementação da meditação de uma maneira amplamente disseminada, é que se começa pela técnica, de cara, é assim, faz assim, e isso é meditar. O problema é que a pessoa, quando ela faz isso, primeiro, ela não vai conseguir seguir aquela técnica, e depois ela tem uma visão contrária tão forte que não vai ser possível executar aquela técnica. Então, ela vai ficar presa, não é difícil, é chato, eu não consigo, eu sou uma pessoa muito inquieta, eu não consigo parar de falar, meu corpo dói, não consigo sentar dessa maneira. Ou seja, ela vai de colocar colocar para si, na verdade, um espectro tão grande de impossibilidades que ela nem vai chegar na técnica. E pior, ela vai dizer, eu tentei e não consegui. Não é para mim, né? E para de vez. Não é para mim, né? O primeiro papel que a gente tem é educativo mesmo. A gente tem que ser um instrutor, na verdade, da ideia primeiro, né? Sim. Isso vai contra o que muita gente diz, mas você fica na mente e não vai para a prática. Calma, a mente é uma coisa muito importante, né? Então, primeiro a gente desmancha essas impossibilidades. Aí, quando a gente vai para a prática de meditação, para o exercício da meditação, aí sim a gente está numa atitude interna muito mais favorável para isso. Antes disso, é perda de tempo. Como é que é meditar? Não sei também, né? Assim, vamos sentar. Cada vez a gente fala, tem um termo que eu acho muito bonito. Toda vez que você senta em meditação é como se fosse a primeira vez, né? Não importa o quanto tempo você medite, não importa quanto tempo, e nem importa quanto tempo você se dedique àquilo naquele dia, né? Sei lá, o que é possível. Eu já posso meditar 5 minutos, tá bom, né? Eu consigo fazer isso no trânsito. Porque tem essa aura, esse estigma. Quando você fala para a pessoa, olha, meditar, e todo mundo tem essa habilidade, todo mundo pode meditar. E muita gente medita ao longo do dia e não se dá conta. Né? Assim, tem algumas ações que a pessoa está focada, se ela está no aqui e agora, se ela está presente, né? Ela muitas vezes está num estado muito próximo meditativo. Você não precisa sentar num canto, num local. É bacana isso, é super bom, isso ajuda, não tem dúvida. Mas se você desauratiza isso e percebe que muitas vezes está focado no aqui e agora, é um estado muitas vezes já que te coloca frente a um estado de meditação, né, onde você percebe o que você está sentindo, você percebe, né, os teus sentidos, né? Você percebe o aroma do ambiente, você percebe, né, o que você tem no paladar, o que você percebe os sons que estão acontecendo, o que você está vendo ali, a realidade como ela é, né, o local que você está sentado, o teu tato, e você percebe como a sua mente está funcionando, né? Você está em estado meditativo, mesmo que você esteja dirigindo, mesmo que você esteja no ônibus, no metrô, né? Que você esteja em qualquer lugar. A hora que você começa também a elucidar para a pessoa que, assim, não é essa coisa tão... Claro, é bacana você sentar num local, ter um local agradável, mas não quer dizer que a meditação seja boa, porque ela não é boa nem ruim, né? Ela vai ser o que for possível naquele dia. Então, às vezes você está num lugar maravilhoso e tua mente está 200 por hora e é difícil. Né? E às vezes ao contrário, você está num lugar que parece ser, né, uma confusão e você está inteiro ali. Né? Eu acho que esse é o grande
é um grande exercício, né? Por isso que essa coisa como você fala, a sistematização é importante, eu concordo com você. E talvez tirar um pouco esse estigma, né, tem que ser em tal lugar, de tal jeito, fazer. Isso ajuda, claro que ajuda, bacana você ter. Eu acho que talvez no começo, Edson, isso seja importante, porque para uma pessoa que não tem nenhuma prática de observação, fazer isso com outras distrações, como o trânsito, por exemplo, o supermercado, é mais difícil, né? E aí ela vai talvez apenas ir para um determinado estado interno de leveza, de bem-estar, mas que não é necessariamente também um estado de observação, de clareza e de meditação, né? O que eu acho é que também existe uma confusão entre, quando a gente fala em meditação, entre a técnica de meditação e o estado de meditação. Então, a técnica é alguma coisa que a gente domina. A técnica a gente pode escolher, vou fazer assim, assim, assim. Existe uma série de regras. O estado não é uma coisa que esteja nas nossas mãos. O estado acontece quando acontece, né? Ou seja, um momento em que, eventualmente, tudo sossega, mas eu não sei como fazer isso, né? E também não sei diretamente como chegar nisso, ninguém sabe. O que a gente sabe é que, praticando de uma determinada forma, esses estados acabam chegando. E aí a outra questão é que, bom, eu faço meditação com um determinado propósito, por outro lado eu tenho que me esvaziar de todo e qualquer propósito durante a prática, não é? O fato é que esses estados acontecem, mas não adianta buscá-los. Buscá-los aí já seria eu tenho que ficar em meditação para ficar bem. No fundo não é bem para isso, a gente não medita para isso. Ainda que no começo essa seja uma boa isca. Olha, faz aí, medita aí, você vai ficar tranquilo, você vai ficar em paz, calmo, vai ser ótimo, segue isso, pronto. Com o tempo, se a prática continuar, a gente vai começando a entender que meditar significa entender a si próprio, compreender aquilo que a gente é, tudo que a gente acha que a gente é, todas as confusões que a gente se mete na vida, seja de trabalho, de relacionamento, enfim, todas as confusões, na verdade, a gente vai se dando conta que em algum lugar a gente não é nada disso. O que eu acho muito importante é a gente comentar sobre a importância da experiência, né, a importância da prática. Técnicas, como você falou, são várias, né, e a gente pesquisa, você acha na internet, inúmeras, tem aplicativos, né, você baixa aplicativos no celular que vão te orientando, independentemente, né, se isso é bom ou ruim, não importa. Mas acho que é uma forma da pessoa começar a praticar, começar a perceber um pouco o que é aquilo, né? Assim, entender um pouco, né? E o que acontece, principalmente no corpo, né? Principalmente na mente, principalmente nessa questão, nessa autoobservação, né? Assim,